Rádio e TV Brasil Espírita, iluminando consciências. Olá, amigos queridos da Rádio e TV Brasil Espírita de Alagoas e demais redes associadas. Nós somos muitos, meus irmãos, porque essa rádio, há 11 anos, foi fundada para iluminar as nossas consciências, trazer luzes para a nossa forma de pensar, para a gente pensar grande, a gente pensar bonito, né, Tetê? Então, nós vamos dar continuidade aos nossos estudos do Espiritismo na Arte. Nós já estamos na 3ª temporada, neste ano de 2022. E hoje é #3, é o nosso 3º encontro. E na semana passada, antes de dar a palavra para a Tetê, para ela cumprimentar vocês, nós vamos falar resumidamente o que nós iniciamos na semana passada. Nós iniciamos a semana passada a região norte, que engloba os estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. Isto não é aula de geografia, é aula de arte. Nós estamos relembrando que o nosso país é maravilhoso, é um país continental, e ele engloba tantas regiões lindas, e nós começamos pela região norte. E aí, inicialmente, nós falamos do nosso querido Rio Amazonas, aquele mar, né? É um mar do brasileiro, cuja alcança quilômetros às margens dele em determinadas regiões do Brasil. Homenageamos a nossa querida Fafá de Belém, que é a representante do Pará. Lembramos que ela luta contra a exploração de prostituição de crianças e adolescentes. E isso é uma verdadeira arte transcendental, a gente poder lutar pelo bem em todos os níveis. E falamos também de uma poetisa, como é que era o nome dela mesmo, Tetê? A poetisa que nós falamos a semana passada, que ela falou... Márcia Cambeba, achei aqui. Márcia Cambeba. Ela falou sobre o silêncio guerreiro. Foi linda a poesia dessa índia, denunciando o que a gente tem feito com os nossos índios, os nossos habitantes primitivos do nosso querido país. E dando sequência ao programa de hoje, nós vamos falar de Luiz Bacelar, com a sua poesia também. E depois vamos entrar num assunto maravilhoso, que são os elementais. Olha que coisa bonita o programa de hoje. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem, Tetê? Olá, amigos e ouvintes da Rádio Brasil Espírita. Há 11 anos iluminando consciências. Que maravilha, não é, Leilinha? Estarmos juntas para mais um programa de incentivo ao amor, né? Amor à arte, amor à vida, né? E qual é a arte maior que Deus pode nos ensinar? A arte de viver. E viver bem, né, Leila? Claro. Sorrindo, visitando espaços que te façam bem, andando com os pés descalços e olhando para o céu. E aí, vamos começar o nosso programa, relembrando um pouquinho. Erga sua cabeça. Tenha fé. Bate o pé e tenha fé. Não deixa Manda essa tristeza embora, né? Vamos acreditar que o nosso dia da nossa vida vai chegar. A gente é assim mesmo. A gente faz trocadilhos, mas tudo com uma boa intenção incrível. Se a gente não tiver a letrinha aqui para a gente ler, meus amigos, a gente reinventa. Eu e Leilinha somos assim. Olha só. Então, para falar
da nossa região norte, Leilinha, antes que a gente vá para aquela receita do tacacá, que foi muito comentado no programa passado, porque a gente ficou meio assim, nossa, um tacacá, o que será isso? Hoje a gente vai dar a receita poeticamente do tacacá, mas antes eu queria pedir para a gente falar um pouquinho, Leilinha, do Tiago de Mello, que foi um grande poeta do amazonense, né? Ele nasceu em Barreirinhas e ele faleceu em janeiro de 2022. E sempre ele enalteceu as riquezas culturais do Amazonas, né? Ele foi um homem maravilhoso em cena poética nos nossos dias. Nós tivemos a oportunidade de conhecê-lo um pouco. Eu peço a permissão, só, Leilinha, para ler só uma estrofezinha dos Estatutos do Homem, pode ser? Pode. Só para a gente começar com uma energia assim ímpar, de Deus. Vamos lá. Artigo 3º, os Estatutos do Homem. Ato institucional permanente. Fica decretado que, a partir desse instante, haverá girassóis em todas as janelas, que os girassóis terão direito a abrir-se dentro da sombra, e que as janelas devem permanecer o dia inteiro abertas para o verde, onde cresce a esperança. Olha que coisa mais linda, né? É uma maravilha isso, uma maravilha. Leila, você pode comandar um pouquinho, que eu só vou pegar meus papéis que caíram no chão e eu não posso ficar sem os papéis no programa. Então, vai mandando ver. Nós vamos dando sequência à nossa programação. Eu queria mostrar aqui minhas duas filhinhas que estão na minha lateral aqui, que eu as pintei quando elas tinham 8 e 6 anos. A mais velha, a Ângela, lá de cá, é a Ângela, e a caçulinha é a Cristina. Então, hoje elas estão nos dando força, a alma dessas meninas, dando força à mamãe aqui, ilustrando o painel do nosso programa. E dando sequência à programação, nós falaremos hoje de Luiz Bacelar, um poeta nascido em Manaus, além do Tiago de Mello, que a Tetê falou tão poeticamente do Estatuto do Homem, né? No Estatuto do Ser, né? Afinal de contas, quando a gente fala homem, é homem e mulher, né? Estatuto do Ser. Nós vamos falar de Luiz Bacelar, que é apontado como um dos maiores nomes da literatura amazonense. No poema Em Análise, ensina o leitor a fazer tacacá, uma refeição típica da região amazônica. Tacacá é caldo feito com a goma da mandioca, camarões e tucupi, e temperado com alho, sal e pimenta. Aqui se adiciona jambu, erva com a propriedade de provocar sensação de formigamento na boca. Eu me lembro quando era criança que tinha uma frutinha assim na minha região que chamava abil. Essa abil também provocava essa sensação de formigamento na boca. O tucupi, que a gente falou aí, é considerado o ouro da Amazônia, é um líquido fermentado, extraído da mandioca brava e bastante aromático. No processo de produção, a raiz é ralada, espremida, e o caldo remanescente separado do amido por meio da decantação, e depois cozido com temperos até se transformar no tucupi. E cumatê é uma planta que dá cor. Isso foram as minhas pesquisas, porque eu não entendo muito de cozinha, não. Quem entende mais de cozinha é a Tetê, que vai falar como é que é esse tucupi, até porque ela é do Nordeste, bem pertinho dali, que deve também receber influência desse tacacá, né, Cris? Fala um pouco disso aí. Vamos lá. O tacacá eu nunca comi, gente, presta atenção. O Pará é que faz muito, porque é pegadinho assim do Amazonas, né? Então, manda ver, o Pará se apoderou do tacacá.
com certeza. No Maranhão, nós temos o arroz de cuchá, que mais à frente nós vamos dar receita do arroz de cuchá, não é, Lelinha? A gente vai ser espiritualizada e fazendo uma meditação na nossa cozinha. Olha que maravilha esse programa. A arte e permeia todos os momentos de nossas vidas, não é isso? Mas para que a gente preste atenção, o tacacá, essa mandioca, é uma mandioca que tem que cozinhar muito, muito bem, né? E a gente vai, em verso e prosa, falar mais ou menos como você pode fazer isso em casa. Não é, Leilinha? Vamos lá? Vamos. Ponha no... Ó, isso disse o Marcelo... Não, o Luiz Bacelar. Luiz Ponha Bacelar. numa uma cuiaçu, ou numa cuia mirim, burnida de cumatê, camarões secos com cascas, folhas de jambu cozido e gama de tapioca. Goma de tapioca. Tapioca, né? Vamos lá. Sirva fervendo, pelando, o caldo do tucupi. Depois tempere a seu gosto um pouco de sal, pimenta malagueta ou murupi. Vai lá, Leilinha. Quem bebe mais de 3 cuias, bebe fogo de velório. Se você gostar, me espere na esquina do purgatório. Que bonitinho. Ele fala metaforicamente, né? Claro. Certamente esse caldo quente, apimentado e cheio de erva, cara, deve ser igual o acarajé, que eu amo de montão e que jogam ali aquela pimenta malagueta, que você é o que ele fala aqui. Quem beber mais de 3 cuias, então você bebeu mais de 3 cuias do tacacá, você bebe fogo de velório. Quer dizer, o velório é quando você faz incineração do corpo. Bebe corpo de velório. Se você gosta, me espere na esquina do purgatório. Muito bonitinho, Bacelar. Muito lindo bonito o seu trabalho. E agora nós vamos dar sequência, porque o nosso programa é só de 30 minutos. Então, a gente gosta de dar intensidade ao nosso programa. Aí nós vamos falar também das lendas do Amazonas. Eu fiquei encantada quando eu li a lenda da Vitória Régia e a lenda do Boto, meus irmãos. A Vitória Régia, olha só, é a maior folha aquática, planta originário da Amazonas, e também a maior flor. Ela dá uma flor que é a maior flor que existe. Essa flor é também o lugar que a ave jassanã, que em tupi-guarani quer dizer pássaro barulhento, usa para fazer o seu ninho. Então, você pode procurar no Google essa Vitória Régia e esse pássaro jassanã. Fala um pouco aí, Cris. Então, vamos lá, a lenda da Vitória Régia. Que coisa mais linda. A Índia Nayá era a índia mais bonita da tribo. Todos os guerreiros queriam casar com Nayá, mas Nayá um dia, ao ir tomar banho no igarapé do rio, ela viu a lua refletida e se apaixonou pela lua. E constava uma lenda indígena que a lua chamava as índias mais belas para ficarem ao seu lado como estrelas no céu. Olha que coisa mais poética. E ela ficava focada em estar perto da lua, e um dia ela foi esquecendo de comer, de beber, e foi ficando muito doente. A lua, sabendo da necessidade que ela estava, sofrendo, ela viu um dia Nayá mergulhar no igarapé e não ter força para retornar. Nayá morreu fisicamente, vamos dizer assim. Mas a lua deu para ela, espiritualmente, a flor da Vitória Régia. Então, Nayá é a Vitória Régia, porque ela não pôde ser uma estrelinha, mas ela foi a flor mais linda do Amazonas. Olha que coisa mais simbólica, não é mesmo, Leila?
Lindo, lindo. Agora fala aí do boto cor-de-rosa. Vamos lá. Pois é, o boto cor-de-rosa é um dos seres do folclore brasileiro. Na verdade, o boto cor-de-rosa mede em torno de 2,5 metros. Então, é um peixe grande, né? E pesa em torno de 200 quilos. E ele vive mais de 40 anos. E é um animal em extinção, o boto cor-de-rosa. E a lenda é muito comum na região norte. O boto cor-de-rosa é um animal presente nos rios amazônicos e, na sua história, ela tem uma conotação negativa, porque a lenda do boto cor-de-rosa, ou simplesmente a lenda do boto, é de origem indígena e que faz parte do folclore brasileiro. Então, ela aparece, o boto, em determinadas noites de festa. Eu vi uma entrevista, TT, de uma mulher chamada Consola, em que ela afirma que ela conheceu o Boto de perto, que era um homem lindo, todo vestido de branco, com chapéu branco, e que ninguém podia tocar no chapéu dele, porque se tocasse aí virava presa dele. E ela esteve com esse boto e ele tinha um magnetismo tão envolvente que ele a chamou para dançar. E quem dançasse com ele virava uma presa dele. Como ela só tinha 12 anos, ela saiu e conseguiu fugir dele, saiu correndo e conseguiu chegar em casa, mas ela ainda estava encantada pelo boto. E ela viu quando o boto mergulhou nas águas do Rio Amazonas. Isso tudo ela contando. Está no YouTube, se vocês quiserem ver a lenda do boto cor-de-rosa, e contada por ela, Consola, que afirma ter visto e ter convivido com o boto, e ela gastou mais de 2 anos para tirar esse encanto dela. Precisou ser feito um trabalho espiritual. E reza a lenda lá que todas as meninas, a partir de 12 anos, que engravidam, elas são engravidadas, os filhos são filhos do boto, do boto cor-de-rosa. E aí, o que você acha disso, Tetê? Bem, nós vamos explicar pela visão espírita, né, Leila? Vamos. Porque são seres elementais, não é isso? Que é conhecido. Isso. E as lendas são o quê? O folclore, né? São o disse-me-disse ao longo dos anos, dos povos que moram ali. E vão criando, que nem a lenda do Curupira, o Saci Pererê, né? Boitatá. Então, vamos ver se há algum fundinho de verdade nessas lendas, Leilinha? Vamos Vamos lá. ver a visão espírita? Sim, porque Allan Kardec admite a presença dos elementais. Elementais são aqueles espíritos que ajudam na, nas coisas da natureza, a cuidar das coisas da natureza. A existência dos elementais, vou ler aqui para ganhar mais tempo, segundo os antigos anciãos e sábios do passado, explicava a dinâmica do universo. Os sábios da antiguidade acreditavam que o mundo era formado por 4 elementos básicos: a terra, a água, o ar e o fogo. Para esses 4 elementos, teriam espíritos responsáveis por esses 4 elementos, que são governados por espíritos superiores, mas que utilizam desses elementais. Elementais é tipo duende, tipo Vitória Régia, tipo... Selfos, né? Os selfos, as fadas, ondinas, né? Isso. E aí, isso daí o Espiritismo admite. Então, está dizendo assim, a medicina milenar da China, por exemplo, que já começa a ser endossada pelas pesquisas científicas atuais, igualmente identifica esses 4 elementos. Sob o ponto de vista da magia, no entanto, os 4 elementos ainda permanecem sem entrar em conflito com as explicações científicas modernas. Os magistas e ocultistas estabeleceram uma classificação dos elementais sob o ponto de vista desses elementos
considerando-os como força da natureza. Então, os elementais, a pergunta que não quer calar, que nós destacamos, então os elementais não possuem consciência de si mesmos, são apenas energias? Aí os espíritos respondem: não, os seres elementais, irmãos nossos na criação divina, têm uma espécie de consciência instintiva. O instinto é um tipo de consciência. Podemos dizer que sua consciência de si mesmo está em elaboração. Apesar disso, eles se agrupam em famílias, assim como os elementos de uma tabela periódica. Olha que coisa interessante, né, Tetê? Conclui aí que a gente fez essa pesquisa aí. Na realidade, né, Leilinha, há a sintonia nesses grupos, né? Com certeza. E eles agem instintivamente, vamos dizer assim. A categoria deles são seres, claro, imperfeitos, né? Todos nós somos. São criação de Deus. Mas eles têm uma função muito importante na natureza, porque cada um se responsabiliza por determinado elemento, né? Na água, nós temos as ondinas e deixa eu ver aqui, as ninfas, ondinas e ninfas, E né? as sereias então, também, né? as sereias são lá do mar, com os tritões, porque eles diferenciam água doce para água salgada, né? Lembra? Pessoal de cachoeira que gosta, tem a mãe d'água, então são seres elementais que agem instintivamente. Alguns, como nós também, não é, Leila? A nossa categoria, vamos dizer assim, no grau de evolução, muitos dos nossos ainda estão na sintonia do mal. Alguns já caminham para o bem e outros já estão indo no bem um pouco mais adiante. Também com esses seres acontece isso, né? A gente andou estudando, andou pesquisando, vendo as perguntas e respostas no livro dos Espíritos, de Allan Kardec, e é um assunto interessantíssimo, porém complexo, né? A gente está dando uma visão, assim, bem en passant, para que vocês despertem isso e cheguem até o livro dos Espíritos, lá na questão, ação dos espíritos sobre os fenômenos da natureza. Deixa eu botar aqui, tá? Questão 536. É interessante, meus amigos, depois, quem tiver um tempinho antes que o sono venha, porque nosso programa está no ar às 21h30, é ótimo para dormir, hein? Os grandes fenômenos da natureza. Você está chamando a gente de sonífero? Olha que coisa boa, no mundo atual ninguém vai precisar mais tomar antidepressivo e nem sonífero. Verdade. Leila e Tereza podem induzir ao sono. Que maravilha, hein? Nós somos instrumentos de Jesus. Não é bom isso? Eu adoro. Dizer que eu proporciono sono a alguém, porque eu mesmo tenho dificuldade de dormir, Leilinha. Vai dormir melhor das noites antes. Mas exatamente. Essa questão dos elementais, porque os espíritos perguntam também, seriam então esses agrupamentos aquilo que se chama de família? É o que a Tetê falou. Isso mesmo. Essas famílias elementais, como as denominamos, estão profundamente ligadas a este ou aquele elemento, o fogo, a terra, a água e o ar, conforme a especialidade, a natureza e a procedência de cada uma delas. Aí, outra pergunta que não quer calar. Os elementais já estiveram encarnados na Terra ou em outro mundo? Encarnações humanas? Ainda não. Eles procedem de uma longa experiência evolutiva nos chamados reinos inferiores, e como princípios inteligentes, ainda não como seres humanos, mas como princípio inteligente em evolução. Estão a caminho de uma humanização no futuro que somente Deus conhece. Aí é outra pergunta que não quer calar, né? Então, quando é que isso vai acontecer? Como podem auxiliar em reuniões mediúnicas? Olha só, os espíritos dizem que eles podem nos ajudar em reuniões mediúnicas. Junto ao ar, por exemplo, temos a atuação dos silfos ou das sílfides.
que se apresentam em estatura pequenas, dotada de intensa percepção psíquica. Então, quando você vê nos desenhos, que você vê as fadinhas, né? Que você vê a Sininho, que é aquela fadinha do Peter Pan. Fala um pouquinho disso aí, Cris, com a sua imaginação, com a sua alegria. O que que a gente imagina, né, quando a gente vê gnomos, fadas, ondinas, sereias? Nós somos encantados pelas sereias na nossa infância. E a gente fica imaginando como é que elas encantavam os grandes navegadores e afundavam os barcos, porque eles perdiam a rota e afundavam, né? Batiam em pedras e a embarcação ia à deriva. Então, isso, meus amigos, é uma forma de nos chamar a atenção para a importância desses seres, porque, Leila, eles atuam também nos fenômenos atmosféricos. Eu fiquei impressionada de descobrir isso. Não tinha essa noção. Achava que a fadinha era só a Sininho. Não é, não. Existe, meus amigos. Quando você perde alguma coisa em casa, olha só, tem algum amiguinho, gnomo, né? Um ser espiritual brincando com você, né? Às vezes ele faz até por uma percepção de um escárnio. Ih, eu quero ver se ela vai fazer isso mesmo. Então, não, eu vou brincar com ela porque eu gosto da sintonia dela. Não pense que nós somos loucas, não. Não, ó, se você pensou que tudo isso não passa de uma lenda, diz os espíritos, mas em sua grande maioria, as lendas e histórias consideradas como folclore apenas encobrem uma realidade do mundo astral, com maior ou menor grau de fidelidade. É que os homens ainda não estão preparados para conhecer ou confrontar determinadas questões. Por exemplo, a nossa grande médium, Ivone Pereira, ela encontrava espíritos que eles, para brincar com ela, porque desde criança manifestou a mediunidade dela, para brincar com ela, eles viravam cogumelo, eles apareciam em forma de árvore com braço. Tudo isso, esses espíritos brincalhão, esses duendes, esses elfos, eles podem realizar para chamar a nossa atenção. Então, é o que a Cris falou, a TT. Você soma um negócio na sua casa, às vezes, você, não, mas eu tenho certeza que eu coloquei nesse lugar. E aí aquilo, quando você esquece, quando você não fica irada, nem aborrecida, esquece, daqui a pouco você vai ver o objeto naquele lugar que você realmente tinha deixado. E ainda tem, como o nosso tempo é curto, ainda tem a certeza, como diz os espíritos, que como tarefa espiritual, eles adoram auxiliar na limpeza de ambientes de instituições religiosas. Eles são utilizados para a limpeza de ambiente em templos e casas espíritas. E ainda temos as salamandras, que são elementais associados ao fogo. A gente podia até falar um pouco mais disso, né, TT, no nosso próximo encontro. Com certeza. Porque o assunto, meus irmãos, é muito vasto. Lindo, é tão lindo que você pode até te inspirar, ouvindo essas histórias, se inspirar para escrever as histórias infantis, que certamente essas mentes que escrevem para as crianças, elas têm muito mais facilidade de conviver com essa realidade em paralelo sem se chocar. Herculano Pires, numa obra chamada Vampirismo, ele confirma: cada plano da natureza tem suas exigências específicas que precisamos respeitar. Existem também os espíritos da natureza que trabalham no plano físico. Essas entidades semimateriais de corpos perispiríticos estão em ascensão evolutiva para o plano hominal. São os chamados elementares da concepção teosófica, derivada das doutrinas espiritualistas da Índia. Então, Herculano Pires, esse grande estudioso da doutrina espírita, ele também dedicou um tempo da sua vida para entender essas lendas, esses folclores que contam, mas que têm fundamento de verdade, né? Assim, Cris? Tem sim. E olha, o dito popular é um dito de aprendizado, né?
Quando tem uma senhora curandeira que diz assim, vou fazer chover, e faz a sua benzedura naquele terreno e a chuva cai, é porque ela aprendeu a entender a mãe natureza. E isso é uma comunicação real espírita que ela tem com justamente os seres elementais. E isso, meus amigos, agora vamos olhar para o tempo com outro olhar, né, Leilinha? Um olhar mais espiritual, ver o que está acontecendo. Mais o vento, né? Sentir mais a luz Isso, do sol quando isso, bate na sua pele, te acaricia. isso. Uma flor que se abre, tudo é ajuda também deles, né? O que for no bom sentido é ajuda. Algo no mau sentido também pode ser influência, sim, porque eles se aglomeram em números gigantescos para causar até tempestades, furacões, porque faz parte kármico daquele local que está acontecendo. Entre nesse assunto e se aprofunde, que vocês vão achar coisas interessantíssimas, não é mesmo, Até para Leilinha? nos contar também. Também. E outra coisa, nós vamos falar nisso durante esse ano todo, porque cada região do Brasil tem o seu folclore, e é belíssimo pesquisar o fundo de verdade nessas histórias, a princípio consideradas fantasiosas, mas que hoje, com a ampliação do nosso conhecimento da realidade espiritual, meus irmãos, tudo passa a ser real. Que coisa linda. Que Jesus nos abençoe, então, e nos envolva na sua paz, para que nós possamos chegar ao seu coração e fazer com que você se sinta feliz em viver, em conhecer, em crescer espiritualmente. Muita paz para todos e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. QT. Até o próximo encontro, #4, se Deus quiser. Se Deus quiser.